Na nossa última aula, a revolução do físico como negócio, desvendamos a dor na coluna. Vimos que a dor na coluna é um achado comum e que na maioria dos casos é origem mecânica, com um bom prognóstico. O seu papel como físico como negócio é desmistificar e tranquilizar esse paciente. E hoje a gente vai além, a gente vai numa aula que ela mostra os sinais de alerta que todo físico como negócio precisa conhecer. A gente vai aprender aqui a identificar o que não é comum na dor na coluna, tá bom? E ao final dessa aula você vai ter a clareza e o discernimento para saber quando um caso de dor na coluna é apenas mecânico e quando ele exige uma atenção diferente, ou mesmo um encaminhamento para um outro profissional. Você se sentirá extremamente seguro para identificar esses sinais. E se o fisioterapeuta se sente seguro, ele evita erros, ele consolida um tratamento bacana e ele ganha tempo para o seu paciente. Pois nós somos profissionais de primeiro contato. E se o paciente ele não passou em nenhum profissional, chega até você, você tem a responsabilidade de trabalhar esse paciente se for seu. Só que se não for, você precisa indicar para outra pessoa. E qual é o prejuízo de você não aprender isso? Você pode ficar preso tratando pacientes que não respondem à fisioterapia convencional, perdendo tempo e, o pior, atrasando um diagnóstico importante que o paciente precisa. Isso, além de frustrante, pode abalar a sua confiança e a confiança do paciente em você. Imagina você estar atendendo um paciente, está atendendo, não está evoluindo. Você fica... Eu falo que parece que a gente está roubando dinheiro do paciente. A gente fica nessa sensação de estar roubando dinheiro. E para ser um FCN de excelência, você precisa saber não só o que é comum, mas principalmente o que não é comum. Embora a dor na coluna ela seja prevalente e recorrente, e a recorrência dela é esperada, existem alguns faróis vermelhos que precisam de sua atenção. As famosas bandeiras vermelhas, né? As bandeiras vermelhas, as red flags, enfim. Tem a bandeira verde, amarela e vermelha, a gente vai entender tudo isso. Que indica a condição do paciente de ele estar indo para um bom diagnóstico. Um diagnóstico benigno, onde você consiga gerar resultado para esse paciente. Crises recorrentes, mas com incapacidades progressivas para a atividade do dia a dia. Uma coisa é a dor ir e voltar. Outra é ela começar a limitar cada vez mais as funções básicas da vida desse paciente. Se a sua incapacidade está aumentando com cada crise, isso não é comum e precisa ser investigado a fundo. Isso pode indicar uma progressão que o físico como negócio precisa estar apto a avaliar. Por exemplo, o paciente que diz, doutor, eu já tive essa dor várias vezes, mas agora não consigo abotoar a camisa, ou ir ao supermercado, ou dirigir, enfim. Minha vida parou, não consigo fazer mais nada. Isso, exagerado e constante de medicações, se o paciente está em uma espiral, em um uso crescente, ineficiente cada vez mais desses medicamentos, um sinal que algo mais profundo está acontecendo. Ou a abordagem atual não está tratando a causa do problema desse paciente. E o físico como negócio, ele entra para entender este ciclo e quebrar essa dependência. Um paciente pode dizer, já tomei de tudo, doutor, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, tudo. Agora o médico ele receitou algo mais forte. Parece que não faz mais efeito, eu estou me sentindo péssimo, mal. Está me incomodando o estômago, fígado, enfim. Eu fico arrotando azedo. Cara, o medicamento está acabando comigo. E a dor não está passando. Limitações emocionais significativas, como insônia, ansiedade e depressão, decorrentes da dor. É natural que o paciente ele fica mal-humorado. Sabe aquele paciente chato, aquele paciente que já não consegue socializar com ninguém? E há quadros mais graves de insônia, ou ansiedade, ou até depressão, que persistem e dominam a vida desse paciente. Isso não é comum para um quadro de dor mecânica simples. E aqui o físico como negócio ele precisa ter um olhar biopsicossocial, entendendo que a dor não é só física. Ele precisa avaliar se é um paciente que ele vai se beneficiar de um tratamento multidisciplinar, por exemplo. O paciente ele pode chegar aqui e relatar para a gente. Não durmo direito há meses por causa da dor na coluna. Estou irritado, sem paciência com a família, com os amigos. Até o prazer de viver sumiu, doutor. Não estou tendo prazer em nada. Pensa naquele paciente que chega no seu consultório com uma dor lombar que de repente também está causando formigamento nos pés e ele está com dificuldade de segurar ou de urinar. Ou aquele que tem uma dor no pescoço que começou a tirar o movimento do braço dele, ele não está movimentando bem o braço. Esses são exemplos de situações que, embora possam começar com uma dor na coluna, elas acabam evoluindo para um quadro incomum que requer uma avaliação mais detalhada e possivelmente um novo profissional, um encaminhamento para outra pessoa, para a gente conseguir entender e olhar outras esferas desse quadro. E o papel do físico como negócio, nestes casos, ele é crucial. Não é só tratar a dor, mas evitar o medo excessivo e a catastrofização desse paciente.
prevenindo a cronificação e a sensibilização central, que é quando o sistema nervoso do paciente ele fica hipersensível à dor. Isso faz você, físico como negócio, ser um profissional com um olhar muito mais amplo e responsável. Para solidificar o que vimos hoje aqui, guardem pontos cruciais como esse. Dor na coluna comum é diferente daquela dor que ela vai só progredindo. Ela não é uma dor que vai e passa. Que são sinais que estão um pouco fora do esperado, de uma dor mecânica. E esse paciente, ele acaba não sendo nosso, ele acaba tendo que fazer uma ressonância magnética, ele acaba tendo que passar por um outro profissional para a gente abraçar e entender melhor esse paciente. Passar por um psicólogo, por um psiquiatra, para a gente entender como que está funcionando a cabeça dessa pessoa. Porque a dor, ela é um triângulo, essa dor. Essa dor, ela pode ter fatores mecânicos, fatores psicológicos ou fatores nutricionais. A gente precisa entender quais são os fatores que estão influenciando essa dor e se a gente consegue ajudar esse paciente. Pacientes com dor na coluna, 95% desses pacientes, o tratamento conservador é o mais indicado, não a cirurgia. E se a gente consegue ajudar esse paciente com técnicas específicas, a gente consegue eliminar uma cirurgia, a gente consegue entregar a vida para esse paciente. Atenção às incapacidades crescentes, então, desse paciente. Se a dor ela começa a limitar cada vez mais as atividades de vida dele, é um alerta. Cuidado com o uso exagerado de medicamento. Isso pode indicar a causa não está sendo tratada. Observar também o impacto emocional severo. As insônias, depressões, enfim, ansiedade. Isso tudo são sinais que a dor está saindo de um padrão. Para aplicar o conhecimento de hoje, na sua próxima avaliação, além de focar na dor, pergunte ativamente ao seu paciente sobre como a dor ela impacta nas suas atividades diárias, uso de medicamento e seu estado emocional. Você vai criar um hábito de documentar esses pontos para monitorar a evolução desse paciente. Isso não tem só ajudado a identificar o não comum, mas também a construir um plano de tratamento mais holístico. A gente tem que abrir mais a nossa visão. Sair do cabresto aqui do cavalo aqui e olhar um ponto só. Tudo bem? Se essa aula ela te deu uma nova perspectiva sobre a dor na coluna, e se você quer tornar um físico como negócio mais completo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário sobre qual foi o sinal de alerta que mais chamou sua atenção. A sua jornada de se tornar uma referência continua aqui no Físico como Negócio e até a próxima aula.